Em Madrid, nos últimos dias, onde fez a sua primeira visita oficial, António José Seguro deixou suspensa em Lisboa a primeira grande definição do seu mandato. Eu serei sempre coerente com as declarações que fiz. Sempre coerente, disse ele, referindo-se às leis laborais que há uns meses, em campanha eleitoral, tinham merecido uma crítica e um aviso. Prudente em público, o que se sabe é que o agora presidente tem pressionado a UGT a negociar com o governo. Nesses bastidores, porém, os sindicalistas e até os socialistas têm mostrado incómodo. Ao passo que o PSD parece agora convencido que a ameaça de veto já está para trás. Na altura em que referiu essas palavras, era como candidato a Presidente da República e falava da proposta que estava em discussão. A proposta tem sentido, tem tido várias alterações, como sabem, e, portanto, estou muito à vontade também nessa matéria. Pelo que fica a dúvida, estará seguro o Presidente a tentar que a UGT o salve de uma primeira guerra com Luís Montenegro? Não faças perguntas difíceis que eu não vou nunca saber como responder. Olá, Political Junkies! Hoje, o mote para esta comissão política é a seguinte pergunta. Com reuniões marcadas para quarta-feira com o GT e os patrões, irá o Presidente formoso e seguro ou inseguro? Olá, comissários! Então como vão vocês? Eunice Lourenço, sejas muito bem-vinda. Como sempre, Vítor Matos, companheiro, camarada, comissário, como estás? Olá, ainda bem que não disseste a parte final dessa rábula que é pilhaço. Não vou dizer mais nada. Companheiro amigo pilhaço. Não vou dizer mais nada. Rita Diniz, nossa comissária intermitente, sejas muito bem-vinda, obrigado por teres aceitado vir até nós. Olá, obrigado eu. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Já lá vamos ao enquadramento disto tudo. Eu hoje queria começar pela pergunta mais difícil. Vítor, Epa. seguro estará com medo do primeiro confronto com o governo? Se está com medo ou não, não sei. Agora, há aqui, isto pode ter aqui... Tem potencial para, não sei se é para ter medo, mas tem potencial de choque. Eu acho que nestas situações nunca é o Presidente que sai bem. E, portanto... Como assim? Quer dizer, então... Eu estava aqui a folhear o livro Vital Moreira, Presidente da República para Portugal, à procura de umas críticas Isso sim é uma coisa assustadora. Umas críticas que ele fez ao Marcelo Rebelo de Sousa por causa de andar a receber os parceiros sociais. Era um bocado para replicar aqui, não vou conseguir, não encontro. Aqui é essa passagem, agora. Pelo menos até agora. Que é o seguinte. Quando António José Seguro ameaçou na campanha que vetaria se... a reforma laboral fosse feita sem as centrais sindicais ou sem nenhuma, ou sem o GT neste caso, compromete-se com algo que ele não consegue controlar e onde perde sempre. Porque se o Presidente consegue levar o GT a assinar esta proposta, que eu acho que não fará por causa de ser o Presidente a tentar convencê-lo, isto pode ser prejudicial para o GT, se for uma cedência total em alguns pontos que me parecem linhas vermelhas, como por exemplo o despedimento, a reintegração obrigatória, despedimentos um desses pontos, ou o banco de horas, por exemplo. Pronto. Resta saber, o Presidente quer que o Governo, os parceiros sociais se encontrem meio caminho para ele ser a ponte, não é? Resta saber se ele tentar conduzir o Governo da margem, portanto, se a ponte que liga as duas margens, se está a puxar o Governo para a margem das centrais sindicais ou se está a puxar o GT para a margem do Governo, ainda não percebemos muito bem. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, no caso de, como já se percebeu que o Governo já ameaçou que o faria, aprovar no Parlamento com votos da direita e sem o GT, isto é uma derrota para o Presidente. Porque tentou o primeiro consenso e falhou. Ao expor-se e ao expor os parceiros sociais
mudando a sede da concertação social para o Palácio de Belém, ele está a expor-se e passar a ser corresponsável por qualquer que seja o desfecho. E se o desfecho for numa primeira derrota, neste cenário de derrota do Presidente por a UGT não assinar, e o Presidente tem duas hipóteses, ou veta ou promulga. Se promulga derrotado e falha uma promessa eleitoral. Se promulga, a Assembleia da República pode voltar a aprovar e ele é obrigado a promulgar. E não me parece que haja grandes razões para depois do veto ser o veto do Presidente da República que muda aquilo que foi a intenção do Governo ou aquilo que foram as já Eu acho que só o Governo é que pode salvar seguro. Esse ponto Sim, parece-me isso interessante. É verdade, eu acho que só o Governo é que pode salvar António José Seguro. É uma ótima primeira oportunidade do labirinto em que ele se colocou, que é... Agora explica-eu nisso. É assim, não havendo acordo, e se o Governo conseguir aprovar uma proposta no Parlamento, António José Seguro será sempre confrontado com a necessidade de promulgar uma proposta contra a qual ele ameaçou um veto. Podemos sempre argumentar, como o Hugo Soares na entrevista ao Expresso já preparava o argumentário. Nós passamos esse som agora mesmo, mas quero que também expliques o que é que está na cabeça do PS. O Sr. Presidente tem sido ótimo e quando se pronunciou sobre isto foi como candidato e com uma proposta em cima da mesa que era diferente daquela que lhe vai chegar às mãos. Portanto, o Sr. Presidente tem todas as possibilidades em aberto e será sempre coerente porque nunca estará a decidir sobre aquilo do qual falou em campanha. Ainda assim, aquilo que resulta do que António José Seguro foi dizendo em campanha foi que a forma mais rápida de garantir uma promulgação do Presidente era haver um acordo. Não havendo acordo, a promulgação do Presidente é mais duvidosa e, eventualmente, ele pode sempre argumentar que a proposta que lhe chega é diferente daquela que ele ameaçou. Mas tu achas que isso é provável? Acho que este foi dito e as circunstâncias do que foi dito durante a campanha. Acho que este argumento é sempre possível porque o Governo, por um lado, já admitiu que a proposta que vai levar ao Parlamento não é exatamente a proposta inicial, também não será a proposta negociada. É meio caminho. É um meio caminho. Aquilo que sair do Parlamento, ainda mais diferente, será, e portanto o Presidente tem sempre esse argumento. Mas não terá o argumento de há um acordo e isto é para o bem de todos. Portanto, só o Governo é que pode salvar António José Seguro por várias razões. Por uma, que é alterar tanto a proposta inicial que seja muito razoável o Presidente argumentar com as diferenças. No sentido de aproximar da posição da UGT. Exatamente, no sentido de aproximar da UGT. Não terá grande argumento. Outra forma do Governo salvar António José Seguro é a proposta chega a Belém, o Presidente veta e o PSD não insiste em forçar o Presidente a promulgar uma proposta exatamente igual àquela que ele vetou. E tu achas que isso é possível? Isto pode ser uma forma de PSD e Governo tentarem emendar um caminho que mesmo dentro do PSD foi criando alguns sobressaltos, como se viu pelas posições dos TSD, dos Trabalhadores Sociais-Democratas, em que uma parte se associaram, inclusive, à greve geral. Convém não nos esquecermos que lá atrás os TSD, que agora têm pedido ao UGT que se mantenha na negociação, uma parte dos TSD que têm assento no UGT, isto depois parece tudo caixinhas dentro de caixinhas, nem sempre é fácil de explicar, mas uma parte dos Trabalhadores Sociais-Democratas associaram-se à greve geral contra o pacote laboral do Governo. Não, mas, aliás, na greve geral foi mesmo unânime, portanto os TSD juntaram-se em pleno contra o Governo e, portanto, a favor da greve geral. O que torna, aliás, mais difícil ainda a missão do Governo. Portanto, neste momento, eu acho que está nas mãos do Governo
o espaço que o Presidente venha a ter neste assunto. Esse é um ponto... E um Presidente não se deve meter nas mãos do Governo. Esse é um ponto interessante e relevante, já voltamos a ele. Rita, deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque há aqui um passo que subitamente me parece perdido. Um presidente que faz toda uma campanha eleitoral a fazer oposição a um código laboral, como é que aparece nesta altura como sendo... como incomodando a UGT e o PS por alegadamente estar a pressionar para que exista um acordo? Sim, é exatamente isso. Claro que o que António José Seguro disse em campanha eleitoral o condicionou agora como presidente. Eventualmente disse mais do que queria ter dito, porque estava em campanha, do que queria ter dito já na qualidade de presidente. Há um momento, aliás, inicial, quando há um anúncio de greve geral em que se percebe que há ali um silêncio ou uma não tomada de posição de António José Seguro, que só depois vem a ser ultrapassado. Mas estava a ser acusado de não tomar posição em nenhum assunto, e este foi o assunto que escolheu precisamente para iniciar tomadas de posição. Aliás, foi muito em campanha pela restante esquerda. Sim, posição. mas em campanha, nas entrevistas seguintes e em todos os debates a seguir, ele próprio fez gala disso, de que foi muito claro, foi dos 4 ou de todos o mais claro sobre este tema da legislação laboral. Se me permites, agora, Rita, deixa-me só, para que os nossos ouvintes saibam do que é que estamos a falar, recuperar o que disse António José Seguro, aqui mesmo nos podcasts do Expresso, a Daniel Oliveira, aquele que não chora. Quando o Governo tomou a iniciativa, o que é que eu disse? Disse que estamos no período de negociações, que o Governo tinha começado mal com o argumento da amamentação e que esperava pelos resultados da concertação. E num momento em que a concertação falhou, eu fui muito claro a dizer o que pensava. E a dizer que se fosse Presidente da República, a minha tendência era para vetar, e depois disse mesmo que era vetar. Rápido, já que fazemos uma posição mais deixa-me clara. fazer esta pergunta assim de forma clara, que já disse que vetaria. Vai vetar a lei, não sabe qual é ninguém sabe qual é o resultado final, mas a pergunta é esta: se não houver acordo na concertação social, sabe pelo menos uma coisa, que os sindicatos não aceitam ou são contra esta reforma laboral, portanto que ela não teve, não permitiu um acordo na concertação social. Se não houver acordo em concertação social, vetará politicamente esta lei? A minha tendência vai nesse sentido. Rita? Não há grande margem. Não há grande margem para não vetar. Esse era o meu ponto final. Mas eu acho que há aqui uma questão que António José Seguro está a querer fazer, que é ganhar margem. Também acho que não há, mas ele está a querer ganhá-la. E procurou fazer isso nesta semana de presidência aberta, já há 2 semanas. António José Seguro já falou algumas vezes sobre este tema, sempre de forma muito lacónica e sempre apelando, enquanto presidente, digo. Sim. Sempre apelando ao diálogo, a que não se deixe cair o diálogo, a que as negociações, que é um homem de esperança, que as negociações ainda resultem num acordo. Depois, quando foi questionado precisamente sobre se mantinha o veto caso não houvesse acordo na concertação social, disse que seria coerente com o que disse. Mas depois houve uma grande preocupação por parte da presidência em fazer chegar aos jornalistas a ideia de que teria que se ter atenção a tudo o que o candidato António José Seguro disse sobre esse tema. E o tudo passa por estas nuances, que é, disse que não promulgaria a lei tal como estava, portanto o anteprojeto inicial que existia na altura das eleições, das candidaturas. Certo. Na campanha, isso. E que dependeria sempre do acordo, do diploma que lhe chegasse a Belém. Aquelas coisas que se diz sempre, que um candidato a presidente diz, que só no momento é que, quando analisar o documento, é que decidirá ou não. Mas foi muito claro nesta questão de fazer depender uma promulgação de haver acordo na concertação social. Disso ele não se escapa, porque isto está dito, ainda agora ouvimos. Eu acho que não há margem para não vetar, mesmo que lhe chegue às mãos uma proposta diferente haverá sempre narrativa, haverá sempre forma se ele o quiser fazer, mas eu não acho que queira. Eu acho que ele está, peço desculpa, acho que ele está apenas a tentar passar a ideia e a imagem de que tentou tudo. Tentou tudo. De que lutou para que houvesse negociação e um acordo. De que tentou tudo para que houvesse esse acordo. Sendo que, no limite, o que me parece que ele está a fazer está a tentar evitar ao máximo ter que acionar esse poder do veto, que será realmente o primeiro teste a esta coabitação com o governo, e será, de facto, a primeira vez em que António José Seguro vai escolher um lado, em que vai tomar posição e isolar de alguma forma esta maioria de direita que, se aprovar no Parlamento esta lei, este pacote de legislação laboral. Portanto, a partir do momento em que veta,
Portanto, escolhe um lado. deixa-me ver se posso interpretar assim o que tu estás a dizer. Há uma hipótese, portanto, no teu entendimento, de que António José Seguro esteja a cumprir um procedimento ou um percurso público de maneira a poder justificar mais facilmente o veto quando chegar esse momento. No limite, sim. Parece-me que pode ser por aí, embora estamos aqui a debater ideias e ninguém sabe exatamente o que irá ou não acontecer. Eu acho que há uma pequena margem, se ele quiser não vetar esta lei sem a UGT, ele pode eventualmente encontrar aqui alguma narrativa precisamente por terem sido negociações muito longas. Também convém que até lá ele tenha gente na sua Casa Civil que saiba devidamente apreciar os textos legislativos que lá chegam. E as matérias políticas já agora? Sim. Pronto, já foram nomeados consultores jurídicos da Casa Civil. Já foram pelo menos 2. Não são assim nomes exatamente muito conhecidos. Não têm de ser muito conhecidos, mas foram nomeados. Isto do Presidente ainda não ter a Casa Civil completa, confesso que já me começa a encanitar um bocadinho. Já vamos a esses pontos. Mas terminava, para fechar, pode haver aqui alguma narrativa no sentido de as negociações foram muito longas, muito por causa do Presidente, que houve, em certa medida houve um momento em que pressionou a que elas fossem retomadas quando já tinham sido dadas por fechadas. Logo a seguir à sua posse. Logo no dia 10 de março. E que, não tendo sido suficiente para chegar a acordo, houve diálogo e houve algumas cedências. E aí pode haver uma certa narrativa que esteja a ser construída, mas não me parece que seja por aí, parece-me mais a outra hipótese que tu concluíste muito bem. Já vamos voltar ao tópico. O GT, ainda vou passar pelo Vítor. Vítor, a quando da greve geral de dezembro, André Ventura recuou e fez duríssimas críticas àquela que era a proposta inicial de reforma laboral do governo. Colocou-se naquela altura ao lado dos trabalhadores. Com a última sondagem que saiu este fim de semana, a mostrar o PSD em queda e uma larga maioria contra este projeto de lei, tu achas que André Ventura venderá um acordo mais facilmente do que o GT? Boa pergunta. Deixa-me só voltar atrás. É aquilo que dizemos quando não sabemos logo o que responder. E vamos ganhando tempo. Isso é muito importante, mas deixa-me lá dizer. Não, é que o Presidente ainda tem outros instrumentos. Se ele não quiser um compromisso político muito forte, apesar do compromisso dele ser político, indicia um veto político. Ok? Mas ele pode sempre enviar para o Constitucional, invocando quais são os artigos em que ele tem dúvidas, se isso for coincidente com a parte em que, por exemplo, o GT tem mais dúvidas, como, por exemplo, aquilo que falámos da reintegração obrigatória dos trabalhadores, da não integração obrigatória dos trabalhadores, sejam ilegalmente. Que se o Tribunal Constitucional as der por válidas, ele tem que promulgar nesse cenário. Não? Evidentemente. Portanto, eu acho que ele não está em nenhum cenário favorável. Sim, não há um cenário confortável para o Presidente. É sempre arriscado. É sempre. E depois há aqui o outro lado, que é se o Presidente pode, com isto, se ele, enfim, usar essa margem de dizer, não, mas isto vem suficientemente alterado para eu entender que esta versão para mim é politicamente viável, o que contraria a parte da necessidade do acordo com o GT, prejudica também a relação dele com o PS, no caso de ele não cumprir a promessa, e com o eleitorado que lhe manifestou esta confiança. Sim, pelo menos o eleitorado de base que o colocou na segunda volta. Sim. Vamos então ao André Ventura. Essa coisa que o André Ventura é bom a fazer e que é um dos seus, eu diria, características políticas, é ler o contexto e os ventos políticos e o que é que lhe é mais favorável ou não. Ele em tempos quis fazer uma central sindical que não conseguiu fazer. Ter uma central sindical afeta ao Chega como o PCP. Várias vezes. Sim, não conseguiu. Mas se ele é sensível a isto porque tem, eu digo, eleitorados, que são nichos de mercado que
que ele capta ou que tenta captar são muito importantes para ele. Deixa-me só fazer aqui uma nota, que é o André Ventura andou a fazer campanha com um discurso sobre os trabalhadores por turnos que era exatamente igual ao discurso, uma espécie de mantra do Bloco de Esquerda dos últimos anos. E, portanto, não é uma questão que, ideológica, numa série de componentes da legislação, que, aliás, André Ventura foi sublinhando ao longo do tempo. É uma questão, eu não lhe vou chamar ao oportunismo político, porque não vou fazer esse juízo de valor, mas é de leitura do eleitorado. E o André Ventura, até já houve uma entrevista que ele me deu, que foi quando eu fiz o livro Na Cabeça de Ventura, que foi um bocado a perguntar se ele ia ser mais radical ou menos radical, mais próximo do governo ou mais próximo dos parceiros europeus. E ele responde, não sei, mas não sabe. Não sei, para onde der mais jeito. Mas foi exatamente isso que ele respondeu. Disse, depende, tem que ler a realidade e perceber para onde é que as pessoas querem ir. E é isso que ele vai fazer. E, portanto, eu parece-me que, do ponto de vista, acho que as sondagens serão um ponto de leitura e de reflexão sobre a ação futura de Chega, mas também a intuição do André Ventura. Porque, como a Rita, aliás, como vocês escreveram no jornal, há aqui uma questão. A questão do Chega é muito interessante do ponto de vista político, porque a situação sei que há pessoas que não gostam que se diga isto, mas é verdade, na minha opinião, que é aquilo aproveita sempre. Portanto, se isto for aprovado com o PS, lá estão eles, é o Bloco Central contra os trabalhadores. As croquetes. Se o PS não estiver lá e precisar de Chega, ele faz valer qualquer coisa, e pode acontecer-se o caso de ser o Chega a fazer valer os pontos da UGT, o que pode tirar a iniciativa liberal da equação. E, portanto, eu diria que isto é um xadrez mais complexo. Ainda vai levar muitas voltas. Isto ainda vai durar muitos meses. Eunice, já agora que estás a falar, diz-me tu, e o Governo? O Governo quis um acordo, quer um acordo? Com estas sondagens, qual é a ideia de Luís Montenegro? Não sei bem que parte do Governo é que te estás a referir, porque eu acho... Essa é uma boa pergunta, mas não me cabe responder. Eu achei, ao longo deste processo, que o Primeiro-Ministro quis mais o acordo que a Ministra. Ou, dito de outra maneira, o Primeiro-Ministro fez mais pela existência de um acordo, ou pelo menos pela existência de diálogo, do que a Ministra. E lembramos-nos todos numa altura em que o diálogo estava praticamente... congelado entre mesmo a Ministra e os parceiros, e foi Luís Montenegro chamar a UGT à residência oficial, e a própria UGT assumiu que tinha sido muito importante para que pudesse haver diálogo novamente. Eu acho que a Ministra queria muito fazer uma lei num determinado sentido e deixar uma determinada marca. Acho, aliás, que ela só ficou no governo para isso, e não terá a flexibilidade ou a sensibilidade política para perceber o que essa marca poderia implicar eleitoralmente. E aí foi preciso o governo, o PSD, ou aquilo que nós já várias vezes falámos aqui, de as duas cabeças de Hugo Soares e Luís Montenegro. E não era de propósito. Pensaram e tiveram de mudar ali um bocadinho o rumo. Portanto, por um lado, como aliás Hugo Soares na entrevista ao Expresso nos dizia, chegar com um acordo ao Parlamento também faria andar muito mais rapidamente o processo em termos parlamentares, e portanto não importa perder, entre aspas, um bocadinho mais de tempo no diálogo para depois perder menos tempo no Parlamento. Depois, por outro lado, deixar isto cair de alguma forma é dar razão a Passos Coelho, que diz que o governo não consegue fazer reformas. Mas também pode ser dar razão a Passos Coelho na outra parte, que ele disse que então é preciso mostrar que com esta conjuntura não há como fazer reformas.
Eu diria que deixar isto cair é impensável. Tem sido 9 meses de negociações sobre o tema, mesmo depois do veto. É comum um presidente veta e o governo diz ok, então assim já não quero. Por acaso já aconteceu. Mas também já aconteceu o contrário. Mas também já aconteceu o contrário, é claro. Não, pode o veto, é assim, pode o veto levar a novas negociações. Sim, mas já se tentou tudo, já se tentou tanto que é difícil voltar a mas se o governo recuar muito, se o governo recuar muito, a proposta fica desnatada e depois acaba por não ser uma reforma naquilo que o governo entendia que era. Por outro lado, se o governo insistir, se pode ser arrisca-se a ser um governo contra um presidente, as centrais sindicais e a rua. A olhar pelo que dizem as sondagens, não é? Ou seja, está aqui uma componente de risco político realmente grande. Mas se o governo quisesse dar um sinal... Sendo certo que depois há 3 anos para que a reforma laboral possa provar ou não mas há um tenha algum argumento tipo de para isso do lado do governo. O governo tem um bom argumento, vamos supor que no caso radical de irmos pelos seus por uma razão, o governo pode sempre dizer nós queríamos governar e não nos deixamos, queríamos fazer reformas e não nos deixaram. Nós queremos mudar o mercado laboral para a economia melhorar. O governo tem bons argumentos para tentar politicamente fazer valer isso. Mesmo que, quer dizer, eu não sei... O Presidente também não quer ser acusado de não deixar o governo governar, porque tem sido isso que ele tem dito sempre, que essa ideia de dar estabilidade à legislatura. Mas por outro lado também há muitas vozes a dizerem que não é este Código Laboral que vai mexe de facto no mercado de trabalho. De facto no mercado de trabalho, nem que o mercado de trabalho precise de alterações da legislação laboral. E o Presidente dizia isso mesmo em Madrid por estes dias, que o mercado de trabalho precisa de melhorias para valorizar carreiras, para valorizar salários, para aumentar a produtividade. Não quer, ele sempre disse isto em campanha, não quer dizer que pelo menos o anteprojeto do governo não ia nesse sentido, segundo ele, mas que essas alterações precisam de ser feitas. Mas eu acho que há aqui uma questão, que esta questão do pacote laboral é de facto muito importante para este primeiro mandato, para este início de mandato do Presidente da República, porque é precisamente isso que nós contávamos nesta edição. Esta pressão intensa que está a fazer junto da UGT está a irritar o PS, que é a sua área política, está a deixar a UGT também apreensiva, porque em grande medida já queria ter dado as negociações por terminadas e só não o fez também por causa desta... O problema é que ninguém quer ser culpado de romper o diálogo. Mas a UGT será sempre acusada de, se aceitar, estará... Está entalada. Se aceitar o acordo é porque não soube resistir a pressões. Se não aceitar, poderá podemos ter uma lei pior do que aquela que poderia ter sido. E a irritação e inquietação, tanto no PS como na UGT, é pela situação em que a UGT pode ficar, mais do que qualquer outra coisa. Há aqui também que preservar o espaço de manobra da UGT. Sim, mas só para terminar, o ponto onde eu queria chegar é: o PS claramente não quer que a UGT aceite este acordo. E o Presidente não quer ser acusado ou conotado como muito próximo do PS neste seu arranque de mandato. E é neste ponto que António José nestas margens que estamos. Sim, mas há aqui uma questão que eu acho que é fundamental, que é, quando falamos de governos... isto depois tem... quando um governo falha uma promessa, há um escrutínio que é feito, é um desgaste do governo. Eu não me lembro, posso estar enganado, mas eu não me lembro, como os presidenciais são sempre um bocado redondas e não sei o quê, eu não me lembro assim grandes promessas de presidentes que depois falharam à primeira. E portanto, se António José Seguro, por acaso, promulga isto sem acordo da UGT, assim direto, é o fim da credibilidade dele. Sim, quer dizer, e portanto, eu acho que isto do ponto de vista político pode ter mais consequências. Eu não acredito que, por isso é que ele está a fazer este forcing todo, e para mostrar que tentou tudo, que ele promulgue, ou que tenha margem política para promulgar sem haver um acordo com o UGT. E se ele vetar, ele tem muito boas razões para se justificar e para explicar ao país porque é que o fez, porque ele anunciou desde a primeira hora que também o faria. Parece, eu acho que a margem é... E que o governo sabia, disse, olha, isto não é nenhuma guerra com o governo, eu disse sempre isto, sou coerente,
Se não fizer, é que acho que é um E grande... ele tem insistido na história da coerência. Veremos. Vamos ver rápido. Temos ainda um longo processo pela frente. Se me permitirem, e fechando com uma pergunta que dará para resposta rápida de cada um de vocês, o Presidente fez já uma presidência aberta, reuniu já o seu novo Conselho de Estado, mas tem permanecido bastante discreto para além disto. No minuto, querem dar-me os pontos altos e baixos deste arranque? Temos um Presidente seguro ou inseguro, Eunice? Eu acho que a presidência aberta tem um balanço positivo, acho que é muito importante e mostrar o que ainda está por fazer, contrariando um bocadinho, ou um bocado mesmo, a propaganda do governo, e devo dizer que a minha melhor surpresa, aquilo que eu apreciei mais até agora, foi o comunicado do Conselho de Estado. Porque o último comunicado do Conselho de Estado tinha sido uma coisa do género: o Conselho de Estado conversou, ou o Conselho de Estado analisou a situação internacional. Ponto final, acabou. Este comunicado do Conselho de Estado, para além de dizer sobre aquilo que falaram, tinha vários parágrafos, era concreto, pelo menos em algumas indicações, e aliás, ao encontro de uma preocupação que vinha no Expresso desta sexta-feira sobre a segurança, que a segurança hoje em dia tem de se olhar para muito mais do que aquilo que nós associamos à defesa tradicional, e a questão dos cabos submarinos é uma questão essencial, e ao apontar para a segurança de infraestruturas estratégicas, o Conselho de Estado está a falar de coisas tão importantes como cabos submarinos, infraestruturas elétricas, comunicações, uma série de elementos necessários à nossa segurança que não estão devidamente salvaguardados, e ao dizer que têm de estar mais bem salvaguardados, melhor defendidos, obviamente está a dizer que não estão o suficiente. E, portanto, o meu balanço até este momento é positivo, sendo que a minha melhor surpresa é o comunicado do Conselho de Estado. Interessante. Já viram que o Eunice Lourenço não fez críticas ao primeiro ao arranque do novo Presidente? Estou espantado. Eu comecei por dizer que ele está entalado e que só o governo é que o pode salvar, David. Pronto, tinham ficado para trás. Vítor Matos. Não, olha, eu estou com o Eunice, embora acrescente aqui um pouco. Também gostaste muito do comunicado do Conselho de Estado? Não, gostei, porque eu estive a escrever sobre esta coisa das infraestruturas críticas, mas eu agora aqui, eu acho que já o Marcelo Rebelo de Sousa, os comunicados de Estado eram absolutamente não nada, não é? Super lacónicos. Lacónicos. Por outro lado, depois sabia-se imensas coisas do Conselho de Estado, quando era importante. Pronto, mas isso é outra conversa. Uma outra coisa é quando o comunicado refere especificamente às infraestruturas críticas, é porque quer o Presidente e eventualmente os conselheiros, porque eu presumo que o comunicado tem que ser falado e aprovado ali no Conselho de Estado, querem sublinhar esta questão. E eu acho que é por três razões. A primeira razão é porque isto deve ter sido muito falado lá dentro. A segunda razão é porque isto foi uma evidência durante as catástrofes naturais. Sim. E a terceira, suponho eu, com alguma humildade, por isso fica para a terceira, pode ter a ver com o facto da nossa notícia que... E do que dizia o embaixador dos Estados Unidos. Que diz, sim, está ligado, não é? Que o governo devia ter aprovado a estratégia de resiliência das infraestruturas críticas até janeiro, para ter definidas as entidades críticas até julho, coisa que não aconteceu. E ter o embaixador dos Estados Unidos a chamar a atenção, a dizer que Portugal tem que ter cuidado e atenção a garantir a segurança destas coisas, não é de sumenos. Porquê? Porque estamos a falar de investimentos da Microsoft, da Google, da Meta e da Amazon. São só as mais empresas do mundo. Quer dizer, que triplicam, quadriplicam, quintuplicam o PIB português. Não quer dizer. E isso, Portugal, o subtexto disto, e às vezes as pessoas não estão a perceber bem o filme, o subtexto disto é: se Portugal, isto é uma coisa que as Forças Armadas têm muitas consciência, se Portugal não demonstra internacionalmente que tem capacidade
para proteger estas infraestruturas críticas, alguém vem para cá protegê-las. Não tenho dúvidas. E, portanto, este aviso do embaixador, e não é só os Estados Unidos, este aviso do embaixador dos Estados Unidos tem politicamente muita relevância. Muito bem. Só para fechar, eu diria que há aqui um lado... Só a coisa negativa, não diz a coisa negativa. Então. Deixa-me só. Mas querias dizer uma coisa negativa? Que é aquela ideia de Belém fazer um relatório que a Rita aqui escreveu com as opiniões dos especialistas sobre a catástrofe. Quer dizer, agora Belém já faz o papel do governo. Não, mas Belém também acha que o relatório... que o governo devia fazer o seu relatório. Cada um, e o Parlamento faz um. Sim, e depois há uma entidade superior. E aí foi giro a discordância de Carneiro, que veio dizer as pessoas não querem relatórios, querem é que lhes resolvam os problemas. O José Luís Carneiro a tentar também ganhar vida para lá de António José Seguro, que parece estar a tentar roubar o seu lugar. Só mesmo para fechar, eu acho que o ponto assim mais... eu acho que ainda estamos a conhecer este presidente e a forma dele atuar e o estilo que está a tentar desenvolver. Eu pelo menos ainda sinto que estou um bocadinho às apalpadelas, mas acho que o ponto positivo é de uma forma de uma forma não hostil e até algo cínica. Este presidente está a querer mostrar que está muito atento à governação, essas questões. A presidência aberta foi muito clara sobre isso. Não houve um dia, não houve um minuto em que não falasse disso, do que estava mal, do que faltava, da prevenção para os incêndios do verão que vem, sempre a bater nessa tecla. Portanto, aí acho que está a ser até mais vocal do que eu imaginaria. Depois, como ponto negativo e até estranho que ninguém tenha falado disso, é a Casa Civil ainda estar incompleta. Para mim é o mistério de porque é que ainda não há um novo chefe da Casa Civil. Temos Cláudia Ribeiro como transitória, temporária, ainda ninguém explicou porquê. A Casa Civil vai sendo constituída muito às pinguinhas, os conselheiros, os assessores, ainda não está completa, e houve um pormenor que para mim me encanitou bastante, que foi a questão dos conselheiros de Estado, que o Presidente tem que nomear 5, e houve ali um período em que não nomeava os seus, porque estava à espera que o Parlamento nomeasse os do Parlamento, e então convocou, por mera formalidade, convocou os anteriores conselheiros de Estado escolhidos pelo anterior Presidente para uma reunião. Foram gentilmente desconvocados no próprio dia. Tiveram que ser desconvocados no próprio dia, e era uma coisa que poderia ter sido claramente evitada se António José Seguro tivesse nomeado atempadamente. Ele espera para ver que é para nomear em função daqueles que já para lá vão. Não, porque ele depois acabou por anunciar antes e não... Acabou por ser antes, não esperou para ver, não houve esse tipo de equilíbrio, e portanto continuo sem perceber. Para mim há aqui alguns mistérios que eu não compreendo. Qual é a pressa? Pode ser isso. Pode apenas estar a querer dar razão a esse seu emblemático mote. É um bom ponto. Olha, nós temos pressa para embrulhar este episódio. Vamos ao que nos sai da cabeça. Vítor Matos. Olha, não me sai da cabeça duas coisas que se passaram nos Estados Unidos. Uma é uma história do Wall Street Journal a dizer que Donald Trump foi a modos que expulso da Situation Room por ter, durante agora a crise do Irão, ter acessos de fúria por causa da prestação das Forças Armadas, nomeadamente quando foi abatido um F-35. Enfim, isto é revelador. Agora, eu acho que do ponto de vista estratégico e para o futuro de nós todos, há aqui uma questão que é muito importante e cá em Portugal não se fala muito disto. Porque isto é novo, mas eu não falo muito disto em termos de, quer dizer, cibersegurança, falo-se de vez em quando, mas não é tão importante ou mais a situação dos cabos submarinos, está tudo ligado. Que é o Mythos, é um novo programa da Anthropic, que a Anthropic apresentou aos mega clientes, tipo grandes bancos, 4 ou 5 grandes bancos, cuja capacidade é de detectar falhas na segurança, na cibersegurança. Isto deixou o governo dos Estados Unidos aflito. Porque se a Anthropic tem este programa, quem é que diz que os chineses não têm, e quem é que diz que alguém pode usar este programa, porque isto depois a inteligência artificial replica-se, enfim, há aqui maneiras de fazer, enfim, disto se autogerar, medo de haver um uso externo disto. Portanto, houve os Estados Unidos, que classificou a Anthropic como empresa de risco por ter dito no Pentágono, segurança nacional, por ter dito no Pentágono que se recusava
portanto faz parte do seu código de ética, produzir, digamos assim, armamento, operações para dentro da guerra, sim. Só com a inteligência artificial sem mão humana, e então foram, digamos assim, expurgados pela administração americana. A OpenAI aceitou, está sempre alguém. Mas agora o Scott Bessent convocou e a própria Fed preocupadíssimos com esta nova evolução, e isto é muito preocupante. Se a Anthropic faz isto, os chineses ou já têm ou vão ter, isto vai ser uma realidade que vai acontecer muito rapidamente, por isso, beware. Olha, ligado a isso, a mim não me sai da cabeça um episódio do The Daily, no New York Times, na semana passada, que conta como os programadores já deixaram de escrever código, deixando a sua tarefa primordial inteiramente para a inteligência artificial. E de como isso lhes deixou tempo para pensar melhor, o que é interessante, mas também com medo de perderem qualificações, agora ou num futuro muito próximo. Eu que tenho um certo fascínio pelo tema e que começo a usar IA com enorme frequência, até da Anthropic, o Comet é um amigo meu já, tenho centenas de perguntas sem resposta sobre esse tema, pelo que o que não me sai da cabeça é o livro que já está next in line, está na minha mesa de cabeceira, na verdade na minha mochila, trouxe para cá, para começar a ler agora. Na fila. Ele chama-se How to Think About AI, é do Richard Susskind e foi-me dado por um grande amigo meu que está em Londres, o Hugo, a quem agradeço. É o que não me sai da cabeça, porque é aquele em que tenho que pegar rapidamente enquanto é tempo. Não tendo absolutamente nada a ver com isto. Eu estava a encontrar uma ligação, portanto não me subestimes. Eu ia dizer que enquanto vocês vivem no futuro, eu vivo no passado e, portanto, o que não me sai da cabeça... Foi bem, gostei. O que não me sai da cabeça é o meu pequenino e muito estimado clube de leitura que tenho com um grupo de amigos agora. É uma coisa recente, vamos no 2º mês, portanto estamos a iniciar-nos. É uma coisa muito engraçada, muito privada, não é nada. Agora sei que há muitos clubes de leitura até promovidos por influencers e que se tornam públicos de alguma forma. O nosso é completamente só entre nós. É um grupo de amigos de infância, portanto com vidas totalmente diferentes, profissões diferentes, mundos diferentes. 2 deles até vivem no estrangeiro e a ideia é apenas promover e alimentar hábitos de leitura, ler coisas diferentes que não iríamos ler se fosse só por nós, pela nossa sugestão. Basicamente, muito rapidamente funciona assim. No início de cada mês, cada um de nós dá uma sugestão, põe o título e uma pequena review, uma pequena sinopse, aliás, e depois fazemos uma sondagem e cada um tem direito a 3 votos. Portanto, o livro mais votado é o livro escolhido para esse mês. A pessoa que sugeriu esse livro do mês depois conduz a sessão em que iremos discutir o livro no final do mês. E assim sucessivamente. Esperemos que dure durante longos meses e depois posso Qual foi o último livro, Rita? Novo feedback. O último livro, portanto, o livro de abril, foi o livro Strange Pictures de um escritor japonês, Uketsu. E foi um livro que eu nunca iria ler se fosse não por mim. O teu clube. E portanto foi engraçado. Muito interessante. Olha, gostei. Eunice Lourenço, também tem alguma coisa a ver com isto? Não. Ai não. Olha que surpresa. Não, olha, o que não me sai da cabeça é a minha infecção respiratória, que nem com antibióticos para já passou. Não passa, e, portanto, nem por nada. Com o cérebro diminuído ainda mais de funções, só não me saem da cabeça fertilidades, desde telenovelas turcas, uma série sobre a Rainha Máxima que começou ontem na SIC Mulher, a minha necessidade de ir comprar sandálias. Preciso de ir renovar o armário das sandálias e pronto, fertilidades de primavera. Os pés não te saem da cabeça. Sim, o calor nos pés. Por hoje é tudo. Dá-me o calor nos pés e eu só penso em sandálias. Com a sonoplastia da Salomé Rita, a ilustração do Carlos Paes, esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada, como sempre, segunda-feira à tarde. Para si, ficam estas palavras. Obrigado pela companhia. E também obrigado por isto, tão bem cantado nas vozes do Caetano e do António Zambujo. Tempo, vou-te fazer um pedido. Tempo. Olá,
eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.